Olá, você está assistindo Zona Livre, o melhor lugar para se informar sobre política, economia, cultura, comportamento, e a gente quer debatendo aqui junto com a gente. Por isso, manda aí nos comentários as tuas opiniões, sugestões de pauta, etc. Estou aqui com os melhores debatedores do Rio Grande do Sul, Camilo Borna, Federico Cosentino, Carlos Bonamigo e Lino Zin. E hoje a gente tem uma presença muito especial aqui do cientista político, professor, ex-presidente estadual do PSL, e a liberdade é a sua pátria. Estou falando do Fábio Osterman. Antes de tudo, Fábio, como que tu chegou até aqui? Como começou essa tua caminhada como defensor da liberdade? Beleza, turma? Muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite. A minha caminhada começou um tempinho atrás. Eu, como muitos Brasil afora, quando eu entrei na universidade, eu tinha algumas ideias, algumas perspectivas mais ligadas à esquerda, mas por uma falta de opção, né? Como muita gente, aí eu não vim de uma família especialmente politizada, então quando eu ingressei na faculdade de Direito da URGS, eu acabei sendo muito influenciado pelo clima da época, né? Isso a gente está falando do ano de 2003, e também pelo fato de que, enfim, para entrar na faculdade de Direito, até o cara tem que estudar muito história para o vestibular daquele jeito, né? Hoje, inclusive, a gente teve, eu recebi ali os prints da prova de História que falava que o Milton Friedman tinha apoiado o regime do Pinochet, o que é uma mentira deslavada, mas infelizmente, para passar no vestibular, as pessoas têm que passar por esse nível de doutrinação. E essa doutrinação foi muito forte sobre mim, inclusive, que não tinha, à época, uma maturidade intelectual para poder filtrar esse tipo de coisa, e acabei justamente sendo doutrinado nisso aí. Mas acho que felizmente eu sempre mantive apesar de, enfim, de eu acabar tendo essas ideias, eu sempre tive uma curiosidade intelectual que me fazia buscar outras ideias. E quando é que tu teve contato pela primeira vez ali com as ideias? O meu primeiro contato com as ideias liberais foi logo no início da faculdade. Eu felizmente tive... na época, lembrando, enfim, isso a gente está falando de 2003, 2004, praticamente não existia internet, não existia Facebook, tinha um início de um Orkut ali, mal o pessoal se mandava e-mail, então era um cenário muito diferente do que se tem hoje para a difusão de ideias, para a gente ter acesso a ideias diferentes. Mas eu comecei a ficar curioso ao ver pessoas que defendiam essas ideias. Em primeiro lugar, eu tive uma espécie de repúdio, assim, de me questionar, mas como é que pode ter alguém que defende essas ideias? Né? Então, isso acho que inclusive me dá uma empatia maior para lidar com o pessoal de esquerda. Votaste no Lula, então, em 2002. Votei no Lula em 2002. Fábio, revelações, hein? Revelações. Isso tá gravado. Eu já falei... Não, eu falo isso. Nunca. Fábio, quem eram essas pessoas, Fábio? Eu já falei isso algumas vezes. Eu falo sem nenhum pudor. Eu votei porque, basicamente, era o espaço histórico para alguém como eu. Na época, enfim, vocês aí são basicamente da minha idade, lembram bem que tudo basicamente conspirava para aquilo. Cara, até a própria fraqueza do candidato do PSDB, que era o Serra, acabou conspirando para isso. Né? Em 94, eu fui fiscal do PT na eleição e chorei no centro de Canoas, no cordão da calçada, quando o Olívio Dutra perdeu. Que loucura, cara. Hoje é um dia de revelações, cara. Eu de bandeira. Caso gravíssimo. Eu na época era secretário-geral do seu Zona Livre denúncia. Da URGS. E era muito vinculado a todo o movimento estudantil e chorei. Que decepção. Chorei. Cara, quem eram os caras? Tu falou felizmente, só pra esclarecer, eu felizmente nunca fui filiado ao PT, nem nada. Tinha uma certa simpatia, mas inclusive um fato curioso aí que eu posso ressaltar. Os meus votos para presidente em 2002 foram os mesmos do Bolsonaro. Eu votei no primeiro turno no Ciro Gomes e no segundo turno no Lula, assim como o deputado Bolsonaro fez em 2002. Tu não perde uma oportunidade. Tem mais onde veio essa. Tem mais. No decorrer a gente vai ter mais. Tem mais onde veio essa. Esses destinos estão cruzados aí. A diferença, claro, é que eu era um jovem de 18 anos, ele era um senhor de 40 e poucos anos. Mas então, Fábio, tu no começo da universidade, acabou entrando em contato com essas ideias aí, quais são os autores que os primeiros que tu... Teve algum livro que mudou quando tu pegou ele em mãos? Se eu tivesse que dizer um livro que mudou a minha cabeça e mudou a minha forma de ver o mundo, esse livro foi o Free to Choose, do Milton Friedman, que em português ele foi traduzido primeiro como
Liberdade de Escolher e depois, mais atualmente, Livres para Escolher. Enfim, é um livro sensacional, eu recomendo a todos, não só o livro, como também a série. A série ele fez na década de 80, ou início da década de 90, um documentário de alguns poucos capítulos em que ele visita lugares do mundo e vai falando sobre as ideias. 1980. Vai falando sobre como as ideias deram certo em alguns lugares ou deram errados em outras. Enfim, é uma série espetacular. O Milton Friedman sempre foi muito conhecido e muito valorizado por quão didático ele era, né? Porque não só era um cara absolutamente genial na economia, como também sabia falar uma linguagem acessível e sabia comunicar a sua visão de políticas públicas. Por isso que ele esteve envolvido em vários temas relevantes que vão desde, obviamente, da política monetária até a questão do alistamento militar obrigatório nos Estados Unidos. Ele foi um dos principais defensores do alistamento militar voluntário e chegou a dar depoimento em comissão no Congresso e tudo mais para defender isso. O seriado dele, cada episódio é sobre um tema. Então tem um sobre inflação, sobre educação, burocracia, outro sobre trabalho, a questão do trabalho, consumidor. Ele fala ele confronta a tese do salário mínimo. O livro, cada capítulo é sobre um tema. Se não me engano, são 10 capítulos. São 10. Faz tempo que eu não releio, eu preciso reler. Eu li ele 3 vezes já, mas eu preciso reler, porque acho que deve fazer uns 5 anos que eu não releio. Eu gosto disso. Em relação a filmes, eu tenho uma certa ojeriza em rever o mesmo filme várias vezes, mas livros, quando eu encontro um bom livro, eu acho importante se reler, porque a gente acaba vendo ele de uma forma diferente que a gente viu no passado. O Nelson Rodrigues aqui no Brasil, ele só lia Dostoiévski, dizia, o Nelson Rodrigues lê pouco, mas ele lia os que ele achava que... Os mesmos livros, né? Para revisitar as mesmas obras, né? Eu tô precisando reler o Free to Choose do Milton Friedman. Exato. E Linozinho, tu tinha alguma pergunta para fazer no nosso convidado? Sim. Fábio, mas então tu tá falando quando tu encontrou as ideias de liberdade. E quando tu começou a militar, a defender essas ideias de liberdade? Lino, assim que eu descobri as ideias liberais, ali as coisas passaram a fazer sentido para mim. Ali ideias e premissas das quais eu partia passaram a desfazer o sentido. Para mim, na verdade, o grande turning point, assim, o grande ponto da virada foi quando, em janeiro de 2005, eu fui no Fórum Social Mundial. E fui lá, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir. Era tipo a Disneylândia da esquerda mundial em Porto Alegre. Era uma loucura. Exatamente. E eu fui lá, claro, fui nas festas e tal, mas fui também para ir nas oficinas e nas palestras. E eu ia lá e assistia uma palestra e falava, cara, que bobagem que o cara tá falando, isso não faz o menor sentido. Porque na época também eu tinha começado a estudar economia também em paralelo. Primeiro por conta própria, recomendo muito ao espectador aí, que tem dúvidas sobre questões variadas de política e economia, pegar um manual de economia, o manual do Mankell, que foi o manual que eu comecei a ler também. Na mesma época que eu comecei a ler o Milton Friedman, eu simplesmente peguei por curiosidade própria o manualzão aquele do Mankell e comecei a ler, e comecei a fichar, e ali começou a mudar muita coisa na minha cabeça também, né? Comecei a ter uma ideia mais clara do básico da economia. E fui num evento desses e percebi que era um pessoal totalmente descompromissado com a realidade. Não tinha a menor ideia do que era escassez, não tinha a menor ideia de como é que é o processo de formação de preços, não tinha a menor ideia de como é que funciona o mercado. E eu lá, olha, poxa pessoal, mas se vocês querem diminuir desigualdades, se vocês querem melhorar a vida dos pobres, esse não é o caminho. O caminho não é ficar celebrizando Hugo Chávez, esse tipo de coisa, né? Então, esse meu afastamento da esquerda veio também com um entusiasmo pelas ideias liberais. E aí, na época da faculdade, eu comecei a me envolver, criei meu primeiro grupo de estudos liberais lá e comecei a gradualmente me envolver mais. Na época, comecei a também, ter outros interesses acadêmicos, mas o meu envolvimento realmente de cabeça com as ideias liberais se deu ali por volta de 2012, quando eu estava no meu mestrado em ciência política. Na época eu atuava numa empresa familiar que acabou sendo vendida na mesma época. Isso aí, de certa maneira, me possibilitou eu me reposicionar assim, em relação à minha vida profissional, e comecei a me engajar um pouco mais em iniciativas liberais, né? Na época eu fui diretor do Instituto de Estudos Empresariais, do Ordem Livre, ajudei a fundar o EPL, que hoje é Students for Liberty Brasil, aqui. Na época também, em meio à minha dissertação de mestrado, na verdade, isso é algo que acho que nem tanta gente sabe, mas eu conheci o Novo e o João Amoedo quando eu era diretor do IEE, isso em 2011. Eu achei interessante lá e tal, e achei, vamos chamar esse cara para vir palestrar aqui. Ele veio palestrar isso em 2011, né? E falou, um projeto aí, tal coisa. Todo mundo achou interessante, mas a gente fez algumas perguntas.
o João ainda estava, acho que um pouquinho cru e tal, e daí todo mundo ficou mais ou menos naquela, assim, pô, legal, vamos seguir vendo a distância, assim, e ver como é que anda. Daí em 2013, eu retomei o contato com ele, porque a minha dissertação de mestrado tratava sobre a posição dos liberais no espectro político. Está disponível na internet, aí quem quiser procurar lá, está no repositório da PUC. E eu optei por entrevistar algumas figuras de organizações que despontavam na defesa do pensamento liberal. Então eu fui atrás do João e, enfim, já estava vendo que estava tendo um pouco mais de destaque, estava tendo entrevistas na mídia nacional, etc. E conversei com ele e tal, entrevistei, foi muito bacana, rolou um papo legal. E ao final eu perguntei para ele, João, isso em meados de 2013, João, tem alguém tocando novo no Rio Grande do Sul? Daí ele falou, não tem ainda. O que tu acha de liderar um grupo aí e criar? Falei, poxa, acho que é uma bela ideia. Isso ali por maio, junho de 2013. E aí demos início ali às primeiras reuniões. A primeira reunião foi no escritório no antigo escritório do Rafael Abreu. E ali, a partir daí, enfim, acho que o resto é história, né? Daí, enfim, segui também o meu envolvimento com as ideias liberais, fundei o Movimento Brasil Livre, movimento do qual eu me desvinculei depois por conta de algumas divergências no meio do caminho, mas ainda assim acho que o Movimento Brasil Livre teve uma participação fundamental num episódio que marcou a história do Brasil, certamente, que foi o impeachment da Dilma, algo que muita gente achava impossível de acontecer. Nesse meio tempo, acabei me desligando do Novo, enfim, eu fui morar em São Paulo. Mas como é que foi a tua saída do Novo? Olha, a minha saída do Novo foi um processo, de certa maneira, orgânico. Eu nunca cheguei a brigar com ninguém do Novo, como você sabe, eu nunca cheguei a cindir com o Novo. Até porque, enfim, no Novo, como você sabe, então alguns dos meus melhores amigos estão pessoas com as quais eu sempre tive uma afinidade imensa. Mas naquele momento histórico ali, eu optei por me dedicar a outros projetos, eu estava me dedicando, era um momento que eu estava muito envolvido com o MBL, estava envolvido com a minha vida acadêmica em São Paulo, estava dando aula numa faculdade em São Paulo, e acabei achando por bem buscar outros rumos e ficar sem uma filiação partidária naquele momento. E aí surgiu o Livres, que é o centro de todo o debate que ocorreu nas últimas 2 semanas. O Livres foi um movimento que surgiu, foi para o PSL para tentar renovar. Como é que foi o surgimento do Livres? Por que vocês escolheram o PSL? E como é que chegamos até aqui com o Livres acabando saindo do PSL por conta da entrada do Jair Bolsonaro? Certo. Bom, vamos lá então. O Livres surgiu, na verdade não fomos nós que escolhemos o Livres, por essas coisas do destino, nós acabamos sendo escolhidos pelo PSL, de certa maneira. O Sérgio Bivar, que é filho do Luciano Bivar, e era um cara que desde o início de 2015 estava imbuído da tarefa de renovar o partido. O pai dele já tinha dado diversas demonstrações que não tinha mais interesse na vida política, na vida partidária. Então o Sérgio, que é um liberal, enfim, uma pessoa coerente, uma pessoa séria, que realmente acredita numa visão de propósito para com a política, começou a buscar espaços para transformar o partido num partido de verdade, num partido coerente, num partido que tivesse a ideia liberal no centro da sua atuação. E para isso, ali por outubro, ele entrou em contato com o pessoal do Mercado Popular. O Mercado Popular, na época, era dirigido pelo Felipe Melo França. Outubro de que ano? De 2015. O Mercado Popular, inclusive, que faz um trabalho de pesquisa, de publicação de artigos muito interessante, né? Convido a nossa audiência a conhecer o Mercado Popular também. Sensacional. E o Felipe, na época, estava saindo do Mercado Popular, na verdade, e falou, vamos sentar para conversar. Ele com o pessoal do PSL, liderados pelo Sérgio Bivar. E nessas conversas surgiu a ideia, realmente, que o Felipe apresentou, olha, a gente precisa transformar o PSL num partido liberal, de verdade. E isso a gente só vai fazer trazendo liberais e limpando a casa. Né? Sim, porque era um partido que em muitas cidades do interior, muitos estados... Não só no interior, em estados importantes, era uma legenda de aluguel. Fez parte da base da Dilma, inclusive.
Parte das eleições, 2010. Nas eleições, Nas né? eleições. Nas eleições. Em 2014 o partido tinha apoiado a Marina, em 2010 eu não sei. Mas era um partido amorfo, era um partido... Assim como a maioria dos outros, dos 34. Como boa parte dos partidos da política brasileira, né? Enfim. Fábio, dentro dessa linha temporal que a gente está contando a tua história aqui, eu tenho uma pergunta de um momento anterior aí. Tu saiu tu tem orgulho de ter feito parte do MBL. O MBL protagonizou uma parte importante da história do Brasil, né? Mas tu saiu por discordância com algumas atitudes do MBL. Sim. Quais atitudes do MBL tu discorda? Certo. Aborda mais profundamente isso. Só para contextualizar, então, nessa época o PSL estava em conversas com o Felipe Melo França, mas eu não tinha qualquer envolvimento com isso. Mas na época eu já estava passando por algum processo de certo desgaste interno no MBL, porque eu basicamente, enfim, eu era a pessoa que defendia que a gente precisava ter uma governança interna, que a gente precisava ter um estatuto, que a gente precisava ter uma formalização, que a gente precisava ter uma prestação de contas, um planejamento estratégico, que a gente precisava ter uma equipe profissionalizada. Eu queria mais um corpo de instituição. Eu queria que o MBL se institucionalizasse. Queria burocratizar. Não queria burocratizar. É que no Brasil... Tira o estado do corpo desse cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não sou eu. Eu queria, na verdade, eu queria criar uma previsibilidade Contratos, né? e uma governança dentro do MBL, porque, enfim, eu já tinha participado de várias outras organizações liberais e sabia da importância de se ter esse tipo de seriedade no trabalho. Porque quando não se tem uma governança, quando não se tem uma divisão instituída de poderes, eu acho que a coisa acaba ficando muito solta e acaba favorecendo, de certa maneira, alguns grupos que têm uma certa disponibilidade. Por exemplo, eu, na época, estava atuando como professor, eu dava aula em 3 cadeiras bastante diferentes, o que tomava bastante do meu tempo. E com isso eu não conseguia estar todos os dias no MBL. Então eu, obviamente, tinha interesse em que as decisões fossem tomadas de forma mais dialogada, de forma mais discutida, respeitando algumas instâncias de decisão. E não que as decisões fossem tomadas à la louca, em horários que... Isso são coisas que começaram a acontecer. Assim, não sei se coincidentemente, mas decisões importantes sobre a atuação do movimento começaram a ser tomadas nos horários em que eu, curiosamente, não estava lá. Porque possivelmente começaram a me ver como alguém que estava criando obstáculos aos projetos pessoais que cada um ele tinha. Essa é a realidade. E eu comecei a ficar cansado, sinceramente, de ficar empenhando meu nome, botando minha cara, empenhando minha reputação para pedir dinheiro para um movimento que, enfim, as pessoas ficavam tomando decisões de forma obscura, de forma pouco transparente, de forma nada dialogada. Eu acho que aí está a diferença de um movimento para uma instituição, Sim. né? Mas mesmo movimentos precisam ter uma institucionalidade. Isso não acontece no Vem Pra Rua, por exemplo. Isso não acontece em vários movimentos mundo afora, que são movimentos da sociedade civil, mas que tem uma certa organização. É que o problema do MBL, na verdade, é que esse nível de caos institucional favorece algumas pessoas. E esse nível de falta de prestação de contas, não contas somente financeiras, mas também contas sobre o que faz ou deixa de fazer, obviamente favorece algumas instâncias, né? Enfim, não vou, obviamente, citar nomes, até porque para mim o MBL, sinceramente, é uma página virada. Eu só abordo a questão quando eu sou questionado. Enfim, e eu acho que é um questionamento absolutamente válido, não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Mas eu saí Mas do em MBL... resumo, assim, em resumo, dá pra dizer que tu acredita que o MBL poderia ser muito mais do que é? Sem dúvidas. Mas vamos voltar pro livro. Enfim, Eu acho que virada essa página, você fundou essa instituição. Durante esse processo, eu acabei, enfim, optando por sair do MBL. Eu comuniquei minha saída. Tentaram me falar assim, porque eles também não tinham mais interesse que eu estivesse na coordenação nacional do MBL. Eu era um dos coordenadores nacionais do MBL. E eles não tinham mais interesse também que eu seguisse na coordenação, porque eu claramente estava criando transtornos internos para a condução daquilo que eles vislumbravam para o movimento. Então eu comuniquei a eles que eu estava saindo, que ia me dedicar a outros projetos. Na época eu estava acabando o semestre, eu pretendia voltar para Porto Alegre, dar aula numa instituição daqui.
E comuniquei a eles que eu estava saindo. Até tentaram me convencer, quem sabe não fica escrevendo artigos para o movimento, sendo uma espécie de intelectual do movimento, gravando vídeo. Eu falei, olha, eu não me sinto à vontade de estar botando minha cara e representando algo que eu não vou ter um poder de decisão nesse sentido, né? Então, enfim, com todo respeito, acho que a gente segue cada um o seu rumo e tal. E um pouco depois disso, eu já estava, enfim, fazendo meus trâmites para voltar a Porto Alegre, na época eu tinha, enfim, estava com o apartamento alugado em São Paulo, estava morando lá, etc. Me veio o convite para sentar para conversar com o pessoal do PSL, por intermédio do Felipe Melo França, que estava com essas conversas com o pessoal do PSL, me veio o convite para sentar para conversar com eles. Na época eu estava sem filiação partidária nenhuma, enfim. E achei, bom, que mal pode ter, né? Até informei o pessoal do MBL, o pessoal me chamou aqui para conversar e tal, e falaram, não, vai lá. A gente não confia muito nesse pessoal aí, velha política e tal, mas vai lá. Eu sentei para conversar ali com eles, trouxe algumas ideias, trouxe algumas percepções minhas desse meu histórico no movimento liberal. Gostaram bastante das minhas ideias, pediram uma nova reunião e nessa reunião me convidaram para assumir a direção executiva da Fundação Educacional do partido, para liderar o processo de renovação do partido. E assim, em final de dezembro para o início de janeiro final de dezembro de 2015 para o início de janeiro de 2016 começou o Livres, com uma proposta de construir um liberalismo eclético, um liberalismo que tivesse uma pegada social, ou seja, tanto no sentido de falar um pouco mais sobre liberdades e costumes, quanto também de enfatizar a importância de a gente ter políticas sociais orientadas para a emancipação social e não, obviamente, para o clientelismo ou para a perpetuação da pobreza, como a gente tem visto nos últimos anos. E, Fábio, como tu tem essa experiência tão rica dentro de um partido, uma experiência que muitas pessoas que olham de fora não conseguem entender o que é isso. E queria que tu dividisse conosco o que tu viu dentro da estrutura do PSL, como essa legenda inicialmente de aluguel, que vocês tentam tornar ela ideológica, até, por exemplo, como que vai acontecer a distribuição do fundo partidário entre os interesses, os diversos interesses em jogo do partido. Como é que tu vê isso? Essa é uma experiência e eu fiquei na posição de diretor executivo da Fundação por pouco mais de 6 meses e depois depois de ter feito a gente fez um ciclo de palestras Brasil afora, divulgando livros e tal, e falando sobre a proposta e tendo uma série de reuniões com lideranças, eu assumi a missão de voltar para o Rio Grande do Sul, assumi a presidência estadual do Livres aqui no Rio Grande do Sul, do PSL e do Livres aqui no Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, eu fui candidato à prefeitura aqui também nesse projeto de institucionalizar o partido, de divulgar as ideias e fui presidente. Na verdade, eu ainda sou, as of today, eu ainda sou o presidente e porque, enfim, até como presidente estadual, eu preciso ser o último a sair para apagar as luzes, né? Alguém precisa apagar as luzes. Então é uma decisão irrevogável. Irrevogável. É uma decisão tomada. Existe uma margem para nós construir aqui uma alternativa. Se nós tornar o Bolsonaro um cara liberal sobre a tua influência. Não, Entra aqui, Bolsonaro! Assim, eu acho curioso, em alguns casos eu acho até comovente, a crença de algumas pessoas de que o Bolsonaro realmente tem condições de ser um liberal ou de defender as ideias liberais. Deixa eu fazer uma pergunta. Obviamente ele não é. Obviamente ele não é. Obviamente o discurso dele caminha nesse sentido. Caminha no sentido de tentar fazer parecer que ele é isso? De tentar fazer parecer, ou ele está aderindo às ideias. Não sei, mas deixa só eu acho que esse assunto pro próximo bloco, né? Deixa eu responder a pergunta do Bonamigo, assim, sobre a experiência como dirigente partidário, né? Eu vou completar agora 1 ano e 6 meses como presidente estadual do partido. E, olha, ser presidente estadual de um partido no meio de um cenário de política tradicional é uma experiência realmente muito esclarecedora sobre como funciona a política, né? Várias coisas curiosas. Quando a gente chegou, a gente fez uma estratégia praticamente terra arrasada. O partido tinha 44 municípios, gente dos mais variados perfis,
que a gente tentou dialogar, a gente entrou em contato pedindo informações e tal, metade nem respondeu, daí a gente já derrubou, metade respondeu que queria, não sei o que, daí a gente começou a ver e tinha gente dos mais, tinha tudo que é tipo de coisa. O pessoal que estava antes da gente literalmente chegava em qualquer cidade, parava na primeira, sei lá, borracharia ou padaria e perguntava quem é que queria abrir o partido. Só pode ser isso. Só pode ser Com isso. todo Mas respeito isso às era pessoas Com que todo trabalham respeito, nesse- com todo respeito a pessoas que frequentam borracharias e padarias. Mas enfim, Mas e não isso era considero que seja- comercializado pela antiga gestão, tu acha? Eu tenho evidências que me levam a crer que eles cobravam. Cobravam uma franquia. Para manter isso aí, exato. Então, dentre as primeiras coisas que a gente fez, aliás, a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou foi proibir já para a eleição de 2016 coligações com PT, PSOL, PCdoB e PSTU. E o constrangimento que teve na questão da reforma trabalhista de... Não, Porque você- isso aí foi até depois, né? Foi Que, depois, que em relação, porque quando a gente começou com o Livres, a gente tinha uma estrutura do PSL Brasil afora. Nem todos os estados a gente chegou a transformar em PSL e a gente não conseguiu derrubar a nossa bancada federal, que acabou tendo votações esdrúxulas, totalmente contraditórias às nossas. Obviamente que a gente sempre esteve em pé de guerra com a bancada. Inclusive, enfim, eu sou bastante odiado pelo pessoal do que a gente sempre chamou de PSL 1.0. Quer dizer, eu sou odiado por várias pessoas. Inclusive, deve ter alguém assistindo aí que me odeia. Um abraço. Obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar nosso trabalho. Mas, então, essa experiência de ser... Eu descobria coisas esdrúxulas, assim, do tipo... descobri que a gente tinha um cargo na prefeitura de Caxias do Sul de R$10 mil. E que era só eu mandar um nome que os caras nomeavam e depositavam dinheiro na conta. Eu falei, olha, a gente não tem interesse em ocupar esse cargo, porque a gente não vai apoiar o prefeito. E mesmo se a gente fosse apoiar, a gente não está interessado em troca de cargos. Então, os caras começaram, obviamente, me tratando que nem louco, né? Assim, mas tu vai devolver um cargo de R$10 mil? Tem certeza disso? Eu sim, óbvio que eu tenho. Não que R$10 mil não fosse fazer uma diferença importante na minha equipe, importante no nosso projeto, mas, por favor, assim né? Não é assim que a gente queria fazer as coisas e não é assim que a gente ia fazer as coisas. A gente estava decidido isso, mas isso me fez refletir. Se um partido irrelevante como o nosso, especialmente irrelevante no Rio Grande do Sul antes, Imagina o resto. tinha um cargo nesse nível, imagina o resto. Imagina o que não tem um PSDB, um PP, um PMDB, né? Enfim, então a gente foi sempre tentando construir essa trajetória, batalhando internamente aqui no Rio Grande do Sul, batalhando externamente, tivemos várias batalhas, tivemos vários progressos. Acho que o balanço desse processo, desses 2 anos, foi muito positivo. Nos trouxe muitas experiências gratas, me serviu também para ver que, sim, tem gente muito boa em outros partidos, tem gente muito boa que, devido à sua circunstância, acabou indo parar num partido, muitas vezes um partido nacionalmente, que é um partido de picareta, mas que está lá e está lutando no dia a dia, está em um ambiente hostil, correndo riscos pessoais, profissionais, familiares, para construir algo diferente. Como vocês devem saber aí, quem não está fora do mundo provavelmente leu em algum lugar, que na última sexta-feira, acho que quando começou o grande quiprocó, o Livres, o PSL sofreu, o Livres na realidade sofreu uma rasteira da velha política, não sei se podemos falar dessa forma, né, Fábio? Acho que podemos. Então o que aconteceu é que... Aliás, o Luciano Bivar, esse foi literalmente o título do artigo escrito pelo Diogo Costa na Folha de São Paulo ontem. Inclusive, recomendo aí legal, a leitura. Na verdade, A rasteira da velha política. Na verdade, começou antes, né? Ele sacramentou agora. Porque Exato, teve uma primeira... Então o deputado Luciano Bivar, ele entregou a legenda, basicamente, a candidatura presidencial do Bolsonaro. Então eu já aproveito para pegar umas aspas aqui do que ele falou, né? Que estamos juntos em defesa do projeto que irá mudar o Brasil a partir do próximo ano. É com muito orgulho que o PSL recebe o deputado Jair Bolsonaro em sua pré-candidatura à presidência. Fábio, isso deve te causar calafrios, né? Não, calafrios não. Assim, me causa uma série de sentimentos. Em primeiro lugar, eu lamento pela família Bivar, lamento pelas pessoas que vão ser expostas a essa situação, por essa medida provavelmente pouco refletida do Luciano Bivar, de trazer para o seu partido, de uma forma ainda mais tão pouco ética, a candidatura do Bolsonaro, que certamente é algo que vai começar a vir para cima dele, inclusive, né? Vai trazer uma exposição com a qual eu não sei se ele vai poder lidar. Porque ser
o dono do partido do Bolsonaro é algo que traz uma certa exposição e ele certamente vai ter que lidar com um nível razoável de pressão. E, enfim, claro que foi um baque para todos nós tudo isso que aconteceu. A gente vinha em um projeto aí de 2 anos. Vocês estavam otimistas com o caminho que estava seguindo? Estávamos otimistas. A gente vinha tendo algumas recentes vitórias muito importantes na construção do projeto. A gente vinha de conversas muito promissoras para aumentar a base do projeto, para expandir o Livres. O ano de 2018 prometia ser um ano de transformação completa no partido, quando a gente concretizaria a renovação do partido, a qual o Livres se propunha desde o início, porque vocês bem lembram, o nome inclusive da página, o PSL nem tinha página no Facebook, nós éramos a página no Facebook, nós éramos quem liderava a articulação política, quem aparecia no programa de TV, etc. Nós éramos o partido, a cara do partido. E a página foi todo de vocês? E a página era Livres, a renovação do PSL. A gente estava desenvolvendo um aplicativo de participação dos filiados. Recém tínhamos desenvolvido uma plataforma de doação de filiados para que a gente pudesse se livrar de uma vez por todas do fundo partidário, que é uma bandeira que a gente sempre teve de objeção ao fundo partidário, por mais que fizéssemos uso. Mas tínhamos sempre em mente o fato de que o fundo partidário é errado, é imoral, assim como o fundão eleitoral, e que a gente precisava combatê-lo. Então, enfim, isso nos pegou de surpresa, sim, especialmente porque se deu essa decisão absurda, se deu 2 dias após o firmamento de um compromisso para a vinda de deputados federais com afinidade programática com o Livres e com afinidade estatutária com o PSL também, porque obviamente o DNA do PSL, na verdade, o estatuto, ele tem bases liberais. Né? Então o Bolsonaro vai ter que reformar o próprio estatuto do partido, porque ele não se enquadra no estatuto do partido. Mas então vocês, naquela primeira movimentação que teve, que saiu desmentido, vocês acreditaram? Sim. No Luciano Bivar? Aquilo nos foi garantido pelo próprio Luciano Bivar. Aquilo foi... a gente não viria a público desmentir e afirmar categoricamente X se a gente não tivesse uma confirmação nesse sentido, né? E é isso que me deixa tranquilo em relação a tudo isso. Eu trabalhei sempre com as informações que eu tinha. Eu nunca menti para ninguém. Luciano Bivar? Eu tinha do Luciano Bivar. Do Sérgio e do Luciano. Sim, porque saiu um desmentido na ocasião. Saiu um desmentido. E daí, enfim, a partir dali realmente as coisas começaram a ficar nubladas. Saiu desmentido e no dia seguinte saiu uma suposta entrevista do Luciano desmentindo o nosso desmentido. E aí a gente, poxa, mas como assim? Eu acho a gente fez uma nota com a anuência dele e aí ele vai lá e não gosta do tom da nota e resolve nos desmentir. Ali se criou uma situação realmente complexa. Eu acho interessante contextualizar isso porque o Bolsonaro ele já tinha pego um partido para chamar de dele, né, que era o Partido Ecológico Nacional, ia mudar o nome do partido para Patriota 51, né, acho que chegou a mudar até o nome, e estava numa animosidade com o partido, porque parece que o partido não estava entregando tudo que ele queria. E aí que entra essa primeira conversa que teve com o PSL, que foi divulgada na internet, e aí o Livre soltou essa nota. Até é interessante um parênteses que eu ia fazer com o que tu falou, que vocês têm a página, sempre tiveram a comunicação. Muita gente foi pesquisar na página do PSL e não achou a página do PSL, achou a página do Livres, a renovação do PSL, e aí tinha o comunicado oficial. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta talvez um pouco mais direta, assim, porque quando surgiram as notícias dessas conversas do Bolsonaro com o PSL, os mais céticos com a política, na hora falaram, o barco do Patriota afundou, o Bolsonaro achou um barco melhor, está migrando. E vocês, na minha opinião, de forma um pouco arrogante, alguns, não a instituição, mas alguns militantes do Livre de forma arrogante, não, o Bolsonaro aqui jamais, nós temos o partido na mão. Talvez um pouco inocentes com o poder da velha política de sucumbir um projeto. Talvez... Como é que foi essa primeira reação, né? Porque na primeira reação, não, imagina, Bolsonaro não. E muita gente mais cética via, os caras vão ser engolidos, É que realmente,
retomo o que eu estava dizendo, a gente sempre trabalhou com as informações que a gente tinha. Sim, tomaram uma rasteira. E durante todo o tempo, o discurso do próprio Luciano Bivar era: eu estou ajudando a preparar o partido para o Livres, eu estou abrindo as portas para o Livres, eu quero sair da vida pública, eu quero sair da vida política, enfim. Ele foi seduzido por um projeto populista de poder, né? E aí a manchete do Estadão é muito legal, só para concluir, porque a manchete do Estadão no dia seguinte, até se o nosso editor puder colocar, Bolsonaro vai para o PSL e liberais saem do partido. Que aí depois a gente pode adentrar naquela discussão, né? O Bolsonaro é ou não é, tenta ser ou não tenta ser, né? E aí ele acha um partido que é para chamar de dele, que tem um viés de renovação liberal, mas que a gente sabe que ele não é um liberal, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E qual foi o papel do Fernando Bivar, correto? Não, Sérgio. O Sérgio Luciano pai. é o presidente, Sérgio Bivar é o líder do Livres. É o filho com nome de pai e pai com nome de filho. Como é que é? É o pai com nome de filho. É um velho com nome jovem, né? Exatamente. O jovem com nome de velho. O contrário. Sérgio é o pai, Luciano é o filho. Não, é o contrário. Então, o Sérgio. Tipo Carlos Horácio aqui. Carlos Horácio. Esse nome jovial aqui, né? Os cabelos brancos não escondem. Mas Sem cabelos, né? Prossegue aí na tua... Então o Sérgio é o filho. Isso. Qual foi o papel, como que se comportou o Sérgio nessa... O Sérgio sempre esteve ao nosso lado, sempre, enfim, trabalhou com transparência conosco, nos compartilhando a informação que ele tinha. Ele próprio levou uma rasteira do Ele próprio, toda a evidência que eu tenho leva a crer que ele próprio levou uma rasteira do seu próprio pai. E ele vai sair do PSL? Ele vai sair, ele nos informou desde o início. Logo na sexta-feira ele falou que estaria saindo do PSL. Tu nem conversou com o Luciano? Não. Chegou. O que eu tenho para conversar com um cara que nos avisa, a gente ficou sabendo pela imprensa, na verdade, a gente não teve nenhum comunicado oficial. Isso mostra muito da conduta do caráter. Né? Exato, a gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente participava ali com ele. Eu simplesmente falei: olha, um abraço aos que lutaram pela liberdade, pela renovação na política. E é isso aí. Isso aí do grupo. Não vou, enfim. Não vou perder meu tempo e me desgastar emocionalmente ligando pro velho e xingando ele. Apesar de merecer, claro. Mas enfim, mas acho que na vida a gente aprende enfim, saber o que vale a gente se desgastar e o que não vale. Né? Mas você acha que ele vai ficar ali? O Bolsonaro? Porque eu falei isso no dia seguinte, provavelmente, em algum grupo de WhatsApp do movimento ali, que eu apostaria que ele não fica. Sabe por quê? Assim como ele entrou no Patriota e saiu... Saiu sem entrar. Assim como ele entrou sem sair, vai acontecer mesmo no PSL. Ele assinou com o PSL tanto quanto ele tinha assinado com o um termo. Uma promessa. Ele tem que guardar a janela para não perder o mandato. Esse é o candidato anti-establishment da moralidade, da ética, que se apalavra com as pessoas e não cumpre. Mas é engraçado, né? O Bolsonaro se vendia como quem não faz acordos, acabou fazendo acordo com um cara que deu uma rasteira no próprio filho, né? E depois de romper o acordo. Fora algumas questões do passado ali que a gente sabe. Não, o pessoal fala assim, não, porque o Bolsonaro nunca aprovou um projeto, nem nunca liderou nenhuma comissão, nenhuma mísera comissão, em 30 anos, porque ele não se envolve com essa camarilha. E, porra, o cara passou por 3 partidos em 6 meses, tava ali de mão dada com o PSC, querendo ser o candidato do PSC, daí quando viu que não dava, foi pro PEN, destruiu o PEN. O PEN tá na Rua da Amargura agora. O Livres podia ir pro PEN agora. Teve gente que sugeriu isso, mas enfim, e todas as lideranças do Livres rechaçaram essa ideia porque, sinceramente, não faz sentido Vamos tentar de novo. entrar em um outro partido da velha política para tentar insistir no erro, né? Acho que insistir no erro. Um ponto interessante, você até fazer um paralelo, porque ano passado tu disputaste a eleição para prefeito e aconteceu um fenômeno parecido. O que está acontecendo? Muitos candidatos e muitos políticos observaram que, de certa forma, aqueles que entendem que a liberdade é o caminho estavam órfãos e acabaram adotando esse discurso. O Bolsonaro claramente percebeu isso já há algum tempo e ele tem
feito algumas piscadas de olhos assim para os liberais. A gente sabe que ele não nos engana. Inclusive os dois liberais mais notórios que estavam com ele, Adolfo Saxida e Bernardo Santoro, já saíram. E o Paulo Guedes? O Paulo Guedes eu não tive mais nenhuma notícia dele no barco do Bolsonaro. É capaz de ele já... O filho dele fazendo pós-graduação em escola falando austríaca. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte, de certa forma tu foste vítima no passado na eleição, porque um outro candidato que acabou ganhando a eleição se posicionou como um liberal. Não, na verdade não foi nem isso, né? Ele não se posicionou. Enfim, dentre todas as pessoas, eu me vejo colocado às vezes nessa situação de estar defendendo o Marquesan. Né? Mas nesse ponto eu acho que ele merece defesa. Ele nunca se posicionou como liberal. Pessoas com interesses políticos em levar liberais para a campanha dele o venderam como liberal. Eu posso estar errado, mas eu nunca vi o Marquesan se descrevendo como liberal ou dizendo eu sou liberal, eu defendo sim a redução do Estado em tudo. Eu nunca vi isso. Mas o que eu vi, por outro lado, foram supostos liberais defendendo que ele é o candidato liberal, é nele que a gente tem que votar. Isso que eu vi. É que não espera. Mas esse movimento te tirou muito voto. Sim, tirou. Não só de pessoas que... Enfim, acho que deveriam votar no candidato liberal, que era uma coisa inédita numa corrida da Prefeitura de Porto Alegre, mas também a própria ideia do voto útil. Claro. A ideia do voto útil. Eu acho que isso mais ainda do que o... Mas tudo bem, mas eu entendo que aquele cara que não queria PT, não queria esquerda até, mas o liberal, teve muito liberal isso aí que acabou vendo, puxa, vou jogar meu voto fora porque não tem chance. Voto útil. Pelo menos tem outro liberal. Mas o importante é a pessoa aprender com seus erros. E lembrar que em 2018 temos mais uma chance de acertar. Que tucanos liberais não são assim... Não existe. Não estão em abundância. Como diria o Padre Quevedo, não existe. Tucano liberal é uma ave rara. Pois é. Mas então... E os que tinha saíram. Já que já introduziram o Bolsonaro, então eu queria fazer uma colocação aqui, um raciocínio do Roberto Rachevski. Não sei se chegou a ver, ele fez um raciocínio... Grande mestre Roberto Rachevski, um abraço aí. Ele fez um raciocínio que eu achei interessante aqui, talvez tenha sido... Porque ele faz um raciocínio muitas vezes na contramão do que as pessoas estão pensando, né? E ele falou aqui que, pensando melhor, o pessoal do Livres não deveria deixar o PSL. Deveriam se manter firmes em defesa da liberdade, como Churchill e Roosevelt se mantiveram firmes na aliança com Stalin, até derrotarem os fascistas italianos e japoneses, e os nazistas alemães. E aqui ele segue, eu não vou ler todo o raciocínio, mas no conteúdo é que tu ia exercer dentro do PSL as ideias de liberdade de forma prática e não com pragmatismo e influenciar o partido a tomar boas decisões. Eu posso ler o meu comentário nesse post? Tu não pegou o post. Mas enfim, eu comentei nesse post dele, falando que, enfim, respeito muito o Roberto Rachevski, que é um amigo, um mestre, enfim, é alguém que eu aprendo muito, mas nesse caso acho que o posicionamento dele ignora algumas variáveis às quais ele provavelmente não teve acesso antes de escrever esse post, e que depois eu conversei com ele e tal, que especialmente o fato de que não havia a possibilidade de ficarmos. O Bolsonaro, mesmo antes de fechar sua ida no caso, porque enfim, quero estar bem longe dele, havia declarado que acabaria com o Livres, e que não haveria mais espaço para o Livres no partido. E ele declarou isso com a anuência do Luciano Bivar. Então, que espaço realmente haveria para nós? Acho que, na verdade, só atenderia aos interesses deles a gente ficar. Por quê? Porque a gente estaria inviabilizando os projetos políticos de lideranças importantes do Livres, Brasil afora, que tem um potencial imenso de serem candidatos esse ano e de fazerem a diferença pela liberdade. Aí sim. Eu acho que fazer isso seria como, por exemplo, se a gente tivesse, visto que haveria uma tomada de poder, por exemplo, enfim, na Alemanha de 1933, tomada de poder ali dos nazistas, e a gente, em vez de deixar a Alemanha e ir para a resistência, ou de repente na França, aliás, a melhor analogia é a França ocupada pela Alemanha nazista. A gente podia ter ido para a França de Pétain ali, e se aliado aos nazistas e tentado fazer a diferença, com todo o espaço que os nazistas deram aos franceses, ou a gente poderia ter seguido o general de Gaulle e ido para a Inglaterra, fugidos, mas com a nossa coerência, com a nossa integridade, com a nossa honra e com a nossa capacidade de lutar intactos. Lutar
em um fronte separado daqueles que resolveram ficar. Até Lutar porque- deixando bem claro que nós não podemos ser complacentes, não só com o que aconteceu eticamente ali dentro, Sim. que foi uma rasteira vil e especialmente cruel pelo fato de ter sido dada por um pai no próprio filho, mas também pelo próprio simbolismo de ser o Bolsonaro hoje um dos principais inimigos da liberdade no Brasil. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Não é o fato de ele ser anti-esquerdista que o isenta Claro. dessas acusações. Não é o fato dele ser Sim. anti-esquerdista Ele é que faz com que autoritário, a gente tenha que tolerar o fato de ele ser um defensor da ditadura, defensor de torturador. E aí o pessoal, mas ele não, Brilhante Ustra não foi torturador. Eu tô de saco cheio de ter que repetir isso. Brilhante Ustra foi o chefe do doicode em São Paulo. Se houve um lugar em todo o Brasil onde houve tortura, foi justamente no doicode de São Paulo. Óbvio que houve em outros lugares. Mas tem um pessoal que parece que relativiza. o fanatismo político deles, são os petistas de sinal trocado, né? O fanatismo político deles acaba cegando eles para a realidade. Gente, Ustra foi torturador e Bolsonaro defendeu um torturador no momento mais importante da sua carreira, no voto mais importante da sua carreira, que foi na votação do impeachment. Ademais, Bolsonaro traz consigo uma série de defesas de pautas absolutamente retrógradas, estatistas, intervencionistas. Bolsonaro é o clássico autoritário. Ele quer o poder do Estado no bolso do cidadão e quer o poder do Estado no quarto do cidadão. Isso a gente não pode, como liberais, tolerar. Tem um detalhe importante ali na questão do Rachevski. Imagina só que situação esdrúxula seria ter 10 candidatos a deputado do Livres, 10 do PSL, indicados pelo Bolsonaro, e aí daqui a pouco tu tá votando no Osterman e tá ajudando a eleger... É esdrúxulo, mas isso acontece em todos os partidos. Né? Tudo bem. Mas é esdrúxulo. Com um grau de contraste tão grande assim, olha, eu desconheço. Seria difícil. Bom, a gente já entrou para falar bastante aí do Bolsonaro e inevitavelmente acabamos tangenciando o assunto de eleições, que é inevitável. Então, a gente vai continuar no próximo bloco, tá? Aí a gente fala um pouquinho sobre o futuro do Fábio e entra nas eleições de 2018, que é um grande assunto que a gente ainda tem que debater aqui. E se tu está gostando, aproveita e te inscreve no canal, manda para os teus amigos e nos vemos daqui a pouquinho.